Você não vai ouvir o barulho da riqueza antes de senti-la no espírito. Ela não grita, ela sussurra. No meio do caos do mundo, no meio das vozes dizendo o que fazer, quem ser, quanto vale. O verdadeiro poder não está nas palavras ditas, mas nos pensamentos não falados. Você já reparou? Aqueles que constroem impérios geralmente são os que mais se calam. Eles ouvem, observam, planejam. Enquanto o mundo corre desesperado para aparecer, eles se retiram para ser. E no silêncio do propósito, constroem uma mente que nenhum obstáculo consegue derrubar. Porque tudo começa na mente. E toda mente milionária nasceu primeiro do silêncio, não do ruído, não da pressa, mas do abismo quieto onde um pensamento vira ideia, e uma ideia se transforma numa convicção inabalável. Não é coincidência que os grandes nomes da história passaram longos períodos sozinhos. Edison em sua oficina madrugada adentro, Lincoln em silêncio antes de cada discurso, Jobs andando sozinho por horas, Carnegie trancado em bibliotecas, Hill escutando o vazio entre os pensamentos. O silêncio não é a ausência de ação, é o útero da ação consciente, é ali que nasce a verdadeira clareza. É ali que você para de ouvir o mundo e finalmente ouve a si mesmo. E quando você começa a ouvir a si mesmo, algo muda. Você começa a perceber que a maioria das pessoas não pensa, apenas repete, reage, segue o barulho do medo e da pressa como gado no pasto. Mas o homem que aprende a pensar por conta própria, esse nunca mais volta ao estágio de marionete. Napoleon Hill ensinava que toda riqueza começa com uma ideia, mas não qualquer ideia, uma ideia viva, carregada de desejo ardente, enraizada na fé inabalável, sustentada pela persistência. E de onde você acha que essa ideia vem? Ela não aparece no feed, ela não grita no mercado, ela não brota no trânsito, nem entre as vozes que zombam de sonhos ousados. Ela nasce no templo mais poderoso que existe, o seu silêncio interior. É ali que você confronta seus medos, é ali que você encara a sua verdade. É ali que você formula o tipo de visão que levanta impérios. Você não precisa de mais conselhos. Você não precisa de mais tutoriais, vídeos, gurus. Você precisa de você. Em silêncio. Porque dentro do silêncio mora a ponte entre o homem comum e o homem que molda o mundo ao redor da sua vontade. Mas esse silêncio não é confortável. Ele te obriga a ver o que está errado, a encarar a bagunça interna, a perceber que você vem alimentando pensamentos medíocres, expectativas pequenas e desculpas bem disfarçadas. Mas aqui está o ponto de virada. Quando você consegue suportar o peso do seu próprio silêncio, você começa a formar a estrutura de uma mente milionária. Não é sobre dinheiro ainda. É sobre pensar grande, agir grande, sentir grande. É sobre elevar seu padrão mental acima da média. Porque o universo não responde ao seu desespero. Responde à sua frequência, e você só alcança a frequência certa quando para de mendigar por respostas imediatas e começa a construir as suas próprias. Esse é o código oculto da mente milionária. Silêncio, pensamento, convicção, ação. E quando você começa a pensar com clareza, algo mágico acontece. Você vê que o mundo nunca foi escasso, a mente é que era. Você percebe que a vida nunca te negou. Você é que ainda não tinha se tornado o tipo de pessoa que recebe. Por isso, você precisa se retirar. Não para fugir, mas para escutar. Escutar o desejo mais verdadeiro dentro de você. Escutar o que você... Porque uma mente sem clareza é um campo minado. Você pode até ter talento, pode até ter força, pode até ter intenção, mas sem direção, você gira em círculos. Você corre, sem sair do lugar. Você tenta, sem avançar. Você planta, mas nunca colhe. E a raiz desse fracasso silencioso está no barulho que você alimenta. Barulho de distração. Barulho de comparação. Barulho de opiniões de quem nunca construiu nada. Barulho de uma sociedade que te quer raso, correndo atrás do próximo prazer, da próxima validação, da próxima desculpa para não encarar a verdade. Mas quando você cala o mundo, você começa a escutar o seu norte. E é aí que nasce o foco. Foco não é apenas dizer não para tudo.
Foco é dizer sim para algo tão forte, tão grande, tão vivo, que todo o resto naturalmente perde importância. Você para de discutir com idiotas. Você para de brigar por migalhas. Você para de se vender barato. Porque agora você tem visão. E visão, meu irmão, é o que separa os construtores dos consumidores. O homem com visão não se distrai. Ele já viu o que quer. Ele já sabe onde vai chegar. E por isso não perde tempo com quem não sabe nem onde está. Napoleon Hill dizia: aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ninguém acredita de verdade em algo que não vê, e ninguém vê o invisível, se não aprende a imaginar. Sim, imaginar, a faculdade mais negligenciada pela maioria. A ferramenta mais poderosa ignorada por quase todos. Imaginamos tragédias, rejeições, fracassos, mas não ousamos imaginar nossa grandeza. E quando você para de imaginar, para de criar. Quando para de criar, você só consome. E quem só consome nunca lidera. O milionário não é o homem que possui muito. É o homem que criou muito. Criou ideias, criou sistemas, criou valor. E tudo isso começou como um lampejo silencioso em sua mente. Por isso, honre sua imaginação. Proteja-a. Nutra-a com silêncio e clareza, não com ruído e pressa. Porque quanto mais nítida sua imagem interior, mais inevitável se torna sua manifestação exterior. Mas clareza sem propósito é só ego. Você pode ter metas, pode ter ambição, mas se não tiver um porquê que te rasga por dentro, você vai desistir na primeira dificuldade. E vai ter dificuldade. O caminho não perdoa os fracos de intenção. O mundo real vai te testar, vai te humilhar, vai te jogar no chão. E nesse momento, só vai ficar de pé quem tem algo maior do que dinheiro no peito. Quem tem propósito. Propósito não é o que te dá prazer. É o que te dá sentido. É aquilo que faz você seguir mesmo quando está cansado, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando tudo parece dar errado. E sabe onde você encontra esse propósito? No silêncio. No fundo. Lá onde ninguém chega por você. Lá onde sua alma conversa com você sem máscaras, sem filtros, sem medo. Ali você descobre que sua vida tem uma missão, porque tudo o que você busca já está aí, dentro. Só esperando que você cale o mundo por tempo suficiente para enxergar o que sempre esteve ao seu alcance. Mas o problema é que você aprendeu a viver no ruído. Foi condicionado a correr por fora antes de vencer por dentro. A querer resultados antes de merecer a transformação. Mas a vida real não funciona assim. O universo não entrega o que você quer, ele entrega o que você é. E o que você é o reflexo da sua mentalidade silenciosa. Não é o que você posta, não é o que você fala, é o que você acredita quando está sozinho. É o que você pensa quando ninguém está olhando. É o que você decide quando a única voz no ambiente é a sua. Você quer enriquecer? Então se torne alguém digno de riqueza. E isso não se faz com ostentação. Se faz com preparação, com caráter, com clareza, com estratégia, com uma mente que não se corrompe com aplausos nem se quebra com crítica. Esse é o tipo de mente que constrói fortuna verdadeira, porque ela não depende de sorte, depende de consciência. Veja, dinheiro é só um reflexo, é consequência de valor, é espelho da sua capacidade de imaginar, agir, resistir e ajustar. E isso não se aprende em 30 dias. Não vem num curso. Vem da lapidação interna de quem decidiu parar de brincar com a própria vida, de quem cansou de sobreviver e finalmente decidiu viver com direção. Napoleon Hill dizia: a riqueza vem para aqueles que estão prontos para ela. A maioria quer os milhões, mas não está pronta para segurá-los, porque ainda não dominou o impulso, ainda se ofende fácil, ainda procrastina, ainda tem inveja dos que vencem, ainda espera alguém vir salvá-lo, mas ninguém vai te salvar. E essa é a melhor notícia da sua vida, porque quando você entende isso, você para de esperar e começa a agir. Você entende que está sozinho, sim, mas isso não é uma sentença, é uma convocação. Você foi chamado a ser um líder, um construtor, um visionário.
E líderes de verdade têm algo em comum. Eles se movem no silêncio. Eles não anunciam cada passo. Eles não pedem permissão. Eles não explicam seus sonhos a quem nunca sonhou grande. Eles andam e deixam que o barulho venha depois, no som das conquistas. A mente milionária não se exibe. Ela se expande. E quando se expande, ela transforma o ambiente. Ela inspira outros. Ela sacode sistemas. Ela desafia o status quo. E tudo isso começa com a coragem de se calar para o mundo e ouvir a própria alma. Você quer uma vida extraordinária? Então pare de viver como os comuns. Eles têm opiniões. Você tem visão. Eles têm pressa. Você tem propósito. Eles seguem a maré. Você constrói o caminho. Eles falam. Você faz. E fazer exige resiliência, porque a vida vai testar sua visão. Vai tentar te empurrar de volta para o conforto. Vai te expor, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer mesmo com medo. É manter o passo firme quando o chão treme. É continuar quando tudo em você implora por desistência. É erguer a cabeça quando a vida tenta te dobrar. E esse tipo de força não vem dos outros. Não vem de elogios. Não vem de aplausos. Não vem de motivação de Instagram. Vem do centro da sua mente, da parte que você construiu no silêncio. É ali no escuro sem plateia que você molda a fortaleza que te protege do mundo. Porque o mundo vai atacar. E quando atacar, só vai sobreviver quem tiver blindado por dentro. Você pode estudar todos os métodos, pode decorar todas as fórmulas, pode consumir livros, cursos, vídeos, mas se não tiver estrutura emocional para sustentar o sucesso vai te esmagar. Porque ele exige mais do que técnica, ele exige presença, ele exige identidade, ele exige você inteiro. E isso, meu amigo, só se constrói no silêncio. A mente milionária não nasce da pressa, nasce do processo. E o processo é sujo, solitário, lento. Mas é justamente isso que o torna valioso. É nesse processo que você para de ser uma cópia e vira alguém que o mundo respeita. Mas aí vem a vida, testando, provocando, desafiando. Você vai perder amigos, vai perder tempo, vai perder versões suas que você jurava que precisava. E cada perda será um convite à desistência, mas também será um portal para a evolução. Porque toda crise é uma convocação para crescer. Toda decepção é uma peneira do universo separando os fortes dos rasos, separando os que reclamam dos que constroem, separando os que sonham dos que realizam. E se você tiver feito seu dever de casa no silêncio, se tiver preparado sua mente, se tiver clareza, visão, propósito, disciplina, você vai passar. E vai passar maior. Napoleon Hill chamava isso de persistência organizada. Não é teimosia cega, é uma fé com estrutura, é uma fé com plano, é a confiança de quem já viu o futuro em sua mente e agora só precisa caminhar até lá, porque você já viu, você já sentiu, você já viveu internamente. E se você já viveu aqui dentro, o resto é só questão de tempo. Mas no caminho, você precisa aprender um dos maiores códigos do sucesso: gratidão. E não a gratidão barata, forçada, estampada em frases genéricas, mas a gratidão como força espiritual. A gratidão que te conecta ao agora, que te lembra que você já venceu muita coisa, que te mostra que o que você tem já é suficiente para começar, não para se acomodar, mas para construir. A mente milionária é uma mente que reconhece o valor de cada pedra no caminho. Ela entende que a vida não está contra ela, está forjando ela. Cada fracasso, cada queda, cada porta fechada é um pedaço da escada que leva ao topo. E só sobe quem é um final. E um dia, você vai olhar para trás. Vai se lembrar de quando tudo parecia distante, impossível, inalcançável. Vai se lembrar dos dias em que ninguém acreditava, nem você mesmo. Dos momentos de dúvida, medo, cansaço, silêncio. E vai perceber que foi justamente no silêncio que você renasceu. Foi ali, naquele quarto escuro onde ninguém te aplaudia,
que você acendeu sua própria luz. Não foi no palco, não foi no feed, não foi na validação, foi no silêncio, no fundo, no invisível. Foi ali que você decidiu se tornar. E se tornar é o verbo dos imbatíveis, porque ninguém nasce pronto, mas todos nascem com a chance de decidir. E a sua decisão hoje, neste exato momento, vale mais do que toda a motivação do mundo. Você decide quem você será. Você decide qual será a sua frequência. Você decide se vai continuar fugindo ou vai finalmente enfrentar o que te limita. Você decide se vai continuar fazendo parte da massa barulhenta ou se vai se tornar a exceção silenciosa. A escolha sempre foi sua e sempre será. Napoleão Hill não falou com os fracos. Ele falou com os determinados, com os que entendem que riqueza é um reflexo daquilo que você é no escuro. E agora que você sabe disso, não existe mais desculpa, não existe mais distração que te segure, porque você entendeu que sua mente é o ativo mais valioso que você tem, e que o silêncio é o terreno sagrado onde você planta a sua grandeza. Então, pare de correr, pare de mendigar atenção, pare de gritar para o mundo ouvir o que nem você mesmo acredita. Retire-se, escute-se, reconstrua-se. Transforme sua mente no templo da clareza, da fé, da visão, da disciplina, porque quando isso acontecer, não importa onde você esteja, o mundo vai ouvir seu nome, não porque você gritou, mas porque você construiu. E quando te perguntarem como você conseguiu, você vai sorrir, olhar no fundo dos olhos e dizer no silêncio: foi no silêncio que eu me tornei o que ninguém esperava.